Olá, como você está? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Fábio Lacerda, você está na Rede Super de televisão e esse aqui é o nosso podcast Pode Crer, onde o principal convidado é você. Hoje nós estamos com uma pessoa muito, mas muito especial. Pastor Marquinhos Dornelas, ele que é pastor e vereador na cidade de João Molevade, só que ele é um vereador assim diferente, gente, porque tudo que ele tem feito pela cidade através da igreja é algo incrível e mais incrível do que isso é a história dele para chegar onde ele está hoje. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor Fábio, é uma alegria estar aqui, eu estou imensamente grato a Deus pela vida do senhor. E é um privilégio, realmente, poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? No Pode Crer, né? E eu creio que o Senhor, né, vai falar através das nossas vidas aqui hoje. Amém, amém. Fala uma coisa pra mim, o senhor era de João Molevade mesmo? Nascido e criado em João Molevade. Eu já morei fora alguns tempos, mas não foi um tempo tão longo assim. E voltei para João Molevade, né, posteriormente. Quem nasce em João Molevade é o quê? Monlevadense. Ah, é Monlevadense. Monlevadense. Então o senhor é um Monlevadense. Isso. Olha só. Como é que foi a sua infância? Ser pastor em outra cidade, né? Você chegar pastor numa outra cidade é uma coisa, né? Você chega lá, você abre a igreja ou tá pronta, ou você abre uma igreja, começa um trabalho, todo mundo já te conhece como pastor, é diferente. Sim. Né? Agora, você ser nascido e criado numa cidade, igual João Molevade, conhecer todo mundo da cidade, de repente converter, ter o chamado para ser pastor, é uma coisa, ser um comerciante igual o senhor é, Sim. ser vereador e se tornar um pastor é uma coisa bem diferente, porque aqueles caras que andavam com o senhor antes do senhor converter, agora vê um pastor, fala assim, peraí, Marquinhos, eu te conheço, hein, Marquinhos? Conheço a sua história. Eu te conheço a sua história, como que você lida com isso? Então, como o senhor disse, sobre a infância, né? Eu fui nascido e criado em João Molevade. Por muito tempo, eu joguei futebol. Eu era bom de bola. Ah, é. E eu, com 15 anos de idade, mais ou menos, eu fui para São Paulo. Eu joguei um tempinho no Atlético de Sorocaba, joguei no Ituano, joguei na base do Palmeiras, joguei no Primavera de Indaiatuba também. E foi quando eu voltei para João Molevade para encerrar os estudos, que eu estava ficando... Já ia perder o terceiro ano, né? Que eu morava em São Paulo, Sorocaba, tinha mudado para a capital, mas eu tinha parado de estudar. Foi quando a minha família, né, botou pressão para que eu pudesse voltar a estudar. Voltei para João Molevade e eu fiz um vestibular para fisioterapia em Itabira, na FUNSESI. Passei, né, no vestibular, comecei a fazer a faculdade, abandonei ali a questão do sonho do esporte. 3 anos de faculdade, eu resolvo jogar tudo pro alto e queria voltar para a cidade. Foi quando eu tranquei a faculdade, voltei para João Molevade e nesse intervalo de 1 ano de fechamento, de trancamento da faculdade, foi quando eu me converti. Então, é um Marquinho, né? Na faculdade antes, né? E o Marquinho depois. Então eu tranquei. Dentro da faculdade? Na faculdade, né? Eu saio da faculdade, né? Um Marquinho do mundão e fico 1 ano fora. Nesse 1 ano eu me converto. Sim, e o senhor era do mundão mesmo ou você era meio controlado? Então, eu sempre era um adolescente normal ou não? Era um que dava... eu sempre fui muito mais ousado, trabalho. Já dei trabalho, já dei bastante trabalho. Eu sempre fui muito pra frente. Então, Era aquele um que a mãe falava assim, meu filho, não anda com gente ruim, e o gente ruim era você. Não era pra tanto também, não. Mas eu falo que eu vivi igual o Juscelino Kubitschek. Foram 50 anos em 5. Em muito pouco tempo, eu fiz muita coisa errada. Sim. E foram muitos livramentos, né, que o senhor deu. E então, nesse tempo de 1 ano trancado, foi quando eu realmente converti. E voltei a fazer a faculdade já crente. Já crente. E como é que foi sua conversão? Quem pregou para você? Como é que você teve essa experiência de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então, o Senhor já vinha me falando isso desde a infância. A minha avó, né, paterna, né, a mãe do meu pai, ela era crente. E essa mensagem já vinha latente, né? Nos momentos de férias, que ela morava no interior de Minas, numa cidade que chama Pocrane, perto de Ipanema, Manhuaçu, cidade pequenininha.
E todas as vezes que a gente ia para a casa dela, era aquela crente bem tradicional mesmo, que ninguém come se não esperar todo mundo em volta da mesa orar. Sim. E aquilo ficava marcado. Aquela tradição familiar. Isso, o evangelho já ia sendo ali, né, semeado. Mas quando eu converti, é interessante essa pergunta do senhor, que eu tive uma discussão muito feia com meu pai. E eu estava, assim, no momento de uma crise de identidade muito forte. Eu e meu pai quase que saímos mesmo na mão. Foi com uma situação assim, foi pelo um triz que realmente as coisas não ficaram feias. Esse dia eu saí de casa, fui dormir na casa de um amigo. E uma conversa com um amigo, o Senhor falou muito no meu coração, eu voltei para casa. E eu falei, isso tá faltando é Deus aqui dentro de casa. Eu ajoelhei no pé do meu pai e da minha mãe quando voltei para casa e falei assim, olha, a nossa história nunca mais vai ser a mesma. Eu nem sabia o que eu estava falando. Sim. E daquele momento em diante eu falei o seguinte, olha, eu cansei de ser enganado. Eu vou procurar o Senhor, vou procurar ler a Bíblia, eu quero ir na igreja. E daí em diante eu comecei a ir cada dia numa igreja diferente, comecei a ler a Bíblia. E eu falei assim, olha, eu não aguento mais, eu quero conhecer aquilo que eu falo que eu acredito. E foi muito interessante isso, porque eu comecei mesmo a comer a Bíblia, a conhecer a Bíblia, a ler Bíblia todos os dias, a participar cada dia. Eu ia numa denominação diferente, né? Sempre fui católico, apostólico, romano, né? E eu não deixei de ir. Só que aí foi até um problema com o catolicismo, né? Romano, papal, porque a minha mãe, né, não tinha convertido ainda. E ela falou, não, mas Marquinhos, para que mudar de religião, né? Para que isso? Eu não estou mudando de religião, eu quero conhecer a Bíblia, eu quero conhecer a verdade. Vamos lá na igreja, eu converso com o padre, eu converso com coroinha, eu converso com quem tiver de conversar. Mas eu quero entender por que eu faço o nome do Pai, por que eu acredito em Nossa Senhora, por que eu tenho terço, eu quero entender isso daí, ué. Você queria entender a religião. E quando começou a conversar com as pessoas, eu comecei a entender... Porque cada religião tem seus ritos. Sim, né? E foi muito interessante, porque aí as explicações eram segundo a Igreja Católica, né, e tal. E foi quando eu falei assim, olha, amigão, com perdão, né, eu preciso te dizer que você está perdido igual a mim. A Bíblia não fala nada disso. E quando eu converso com os crentes, quando eu converso com as pessoas protestantes, eles mostram na palavra. E assim, eu não quero saber segundo alguém. Você conseguiu dividir ali, olha, você conseguiu dividir assim. Isso aqui é um rito da igreja, uma doutrina da igreja. Como muitas igrejas evangélicas, tem doutrinas também que não estão na Bíblia. Sem dúvida. Né? Que não são bíblicas. Então é uma doutrina da igreja que quem está ali, quem quer frequentar aquela igreja ali, vai respeitar e vai fazer. Né? Respeitávamos todos nós, mas vai participar daquilo ali. Mas quem decidiu, por outro lado, e não quer como você procurou uma igreja que as doutrinas fossem segundo ou o mais perto do que a Bíblia estava te ensinando. Justamente. E aí você encontrou uma igreja. Em cima da luz da palavra, né? É justamente isso. A gente vê que é como uma nota falsa, né? Ela parece ser de verdade, mas ela não é. Ela até engana muitas coisas. Mas quando você traz a luz, quando você começa a conhecer a verdade pela palavra, né? Eu acho, igual o senhor diz muito bem, eu respeito todas as religiões. Claro. Sobretudo, assim, quando a pessoa fala que acredita na Bíblia, aí é que pega. Como que você acredita numa coisa que às vezes você não lê? Sim. Então, é de admirar, às vezes, a pessoa que fala que acredita na Bíblia realmente sem ter conhecimento. E essa transformação para o senhor, voltando para a faculdade, qual que foi o choque que você teve, assim, que te marcou mais? Você sai de lá do mundo. Sim, da pá virada. Né? Da pá virada. O carinha que arrumava as coisas pra galera. E de repente você volta crente. Como é que você enfrentou isso? Então... Teve dificuldade? Não. Eu sempre fui de muita identidade. Eu sempre fui muito intenso. Então, quando eu realmente estava ali no mundão, eu tinha uma ousadia. E essa mesma força que eu sempre tive, eu hoje canalizei ela pro lado certo. Então, quando eu voltei para a faculdade, não tinha essa dificuldade de criar uma identidade. E foi lindo. Eu criei dentro da faculdade, lá tinha uma capela que não tinha nada dentro dela, era só um espaço físico mesmo, onde nós reunimos ali uma vez por semana e fazíamos ali um encontro, né, uma espécie de um GC, de uma célula mesmo, e muitas pessoas converteram, muitas pessoas batizaram nesse retorno meu, e foram muitas pessoas que chegaram a Cristo com a minha conversão. E
Então foi lindo, foi um momento que eu nunca tive essa dificuldade. Você fez tipo o que em muitas faculdades tinham, que era um clubinho assim? Sim, sem dúvida. E foi muito interessante que desde sempre, então eu comecei a envolver, eu sempre gostei de fazer eventos, essas coisas. Tem até um caso interessante, logo no início da minha conversão, tinha um amigo que tinha convertido. Não sei se o senhor já ouviu falar sobre essa festa. Tem uma festa, né, no mundão que chama Vai Tomar no Fusca, que sorteia um Fusca com 500 latas de cerveja dentro do Fusca. E esse amigo meu, eu tinha levado ele para a igreja e eu falei assim, olha, que tal a gente fazer? Vai orar de Fusca. Eu fiz uma festa e doei um Fusca com 500 bíblias dentro do Fusca. Olha só, você começou a fazer coisa que atraía as pessoas. E fez sucesso? Foi um sucesso? Foi um sucesso, foi lindo. Na oportunidade, a gente convidou até o Carlinhos Félix, na época que... Olha só. Isso já tem uns 10 anos. Sim, Carlinhos Félix. Isso, Carlinhos Félix. Foi muito chique. E assim, foi um trabalho muito intenso. Então, a minha conversão, né, por ser jovem, ser comerciante, já muito ativo, né, de família tradicional na cidade, foi um impacto na cidade e o Senhor, né, tem... pela misericórdia dele, hoje, né, nos sustentado e foi crescendo, né? A identidade foi realmente sendo reconhecida, né? Até vir realmente o título, né? A imposição de mãos e realmente, né? O chamado pastoral, né? Eles identificaram em você que você era um pastor. Sem dúvida. Né? Identificaram você. Daí você recebeu essa unção, sim, né? Imposição de mãos e tudo mais. Eu sempre fiz um trabalho muito relevante na cidade também com pessoas em condições de rua. Sim. Eu tirava as pessoas das ruas e levava ela para hotel. Depois eu aluguei uma casa, mobiliei uma casa e tirava as pessoas das ruas e levava para casa e evangelizava, arrumava emprego e assim então, passaram. Eu queria te cortar para poder falar de você nesse quesito aí, porque eu fui recentemente na Lagoinha João Molevade, onde você pastoreia ali também. E eu fiquei impactado porque vocês juntaram lá na igreja uma equipe e reformaram uma casa de uma senhora. Reformaram uma casa todinha, né? Uma casa muito, muito, muito estragada e com muitos defeitos. E vocês reformaram a casa, colocaram a senhora no hotel com a filha e depois entregaram a casa para ela. Isso tudo a igreja participando, né? Que é o mais lindo, né? Sim. Porque às vezes não é uma pessoa pagando, a igreja pagando, é a igreja inteirinha participando daquilo ali. Não só participando com verba, mas indo ajudar muito a fazer. Indo, um é pedreiro, vai ajudar como pedreiro, a outra é arquiteta, vai ajudar como arquiteta, o outro é decorador, vai ajudar como decorador. E depois vocês entregaram aquilo ali no dia que eu estava lá, eu fiquei emocionado, né? Um trabalho lindo. Então a gente vê que você já tem isso no coração, essa centelha divina acesa de cuidar de pessoas em vulnerabilidade, em situação de rua. Você continua fazendo esse trabalho? Sim. A gente tem um projeto que chama Casa de Missões. É um projeto missionário que nasceu, né, no meu coração, no coração da minha esposa. E a gente compartilhou isso com a igreja, né? Hoje eu sou um dos pastores da igreja, né? O pastor titular é o pastor Eric, mas a pastora Nádia. E eu sou o pastor de missões, junto com a minha esposa. E aí, as arquitetas me procuraram querendo fazer um trabalho missionário. E aí surgiu o projeto Colorindo, né? Colorindo, né? Então, colorir, né? Cumprindo o ID. E nisso nós apresentamos para a igreja. Começou realmente essa vaquinha, uma forma de juntar dinheiro. As pessoas doavam não só recurso, né, financeiro, como também materiais, né, daquilo que tinha sido levantado, que ia ser gasto na missão. Nós identificamos a casa por um outro trabalho que a Casa de Missões faz, que é o trabalho das cestas. Por eu ter ido a essa casa levar uma cesta básica, nós identificamos aquela casa e vimos que aquela casa realmente era uma casa sombria, uma casa escura, uma casa não só fisicamente como espiritualmente. Foi quando então, né, o Senhor nos direcionou, fomos até aquela casa e combinamos, né, perguntamos àquela família se ela aceitava participar, né, porque ela deveria, né, abrir as portas da casa dela e deixar com que a gente realmente transformasse a casa dela. O Senhor disse muito bem, nós tiramos a pessoa, as duas, a mãe e a filha, num sábado, levamos ela para um hotel, né, muito bom na cidade, e recuamos com essa família no domingo às 2h da tarde. Então foram aí 1 dia e meio de muito trabalho, de umas 60 pessoas envolvidas. Lógico, quando uma pessoa pode chegar e fazer uma doação de uma coisa,
é muito bom também, né? Uma pessoa sozinha chegou e deu uma casa para alguém, Sim. deu um carro, alguém deu alguma coisa, para alguém que está precisando, lógico, né? Ou para uma entidade. Agora, quando a gente vê o povo de Deus participando, a igreja participando, toda a igreja participando, isso é lindo, isso é maravilhoso, todo mundo poder participar, porque a pessoa está plantando a sua semente também. E foi um trabalho lindo mesmo, pastor Fábio, porque foram várias pessoas envolvidas. Quem podia participar pela manhã, ia pela manhã. Quem poderia ir pela tarde, ia pela tarde. Nós começamos 7 horas da manhã no sábado, paramos às meia-noite, voltamos 7 horas do domingo e entregamos a casa às 2 horas da tarde. E a nossa intenção era só realmente mostrar o amor de Jesus através da nossa ação. E, né, de prêmio, nós ganhamos essa família para Jesus, que está firme conosco. Olha só. Nós não os conhecíamos, eu nunca vi, não sabia quem que era. Foi literalmente uma direção de Deus, né? As pessoas perguntam, qual que é o critério para encontrar essa casa? Foi a direção do Senhor. E o Senhor, né, nos abençoou realmente nesse projeto da Missão Colorindo, que faz parte, como eu disse para você, como um dos trabalhos. A gente faz o trabalho no hospital, a gente faz o trabalho no presídio. Nós temos uma empreitada agora mesmo, né, que a gente vai fazer 4 finais de semana seguidos com o estudo do batismo, e no 4º final de semana a gente vai batizar. Nós vamos levar o evangelho para 219 presos no presídio de João Molevade, nos próximos 4 finais de semana. Eu acho que essa é a maior chance de uma ressocialização, é o evangelho, né? Porque o evangelho transforma mesmo a pessoa. Sim. Né? Que coisa linda. Pastor, nós temos muitas histórias para contar ainda sobre você, sobre o que o senhor está fazendo hoje na igreja, mas nós vamos para um pequeno intervalo comercial. A gente volta agora e eu quero muito te encontrar aqui na Rede Super de Televisão. Estamos de volta aqui pela Rede Super de Televisão, no nosso podcast Pode Crer, com o pastor Marquinhos Dornelas, pastor e vereador em João Molevade, Minas Gerais, nossa querida Minas Gerais. Pastor, tá muito bom aqui o papo com o senhor contando a sua história. Era para o senhor ter sido jogador de futebol, então. Você sente falta disso? Hoje eu só na brincadeira mesmo, só né? Na brincadeira, mas você joga? Só de brincadeira. Sim. Brinco de vez em quando, mas muito pouco. Mas não tem uma frustração assim? Fala, não. Quando você vê o Hulk jogando, poderia ter sido eu. Não, eu tô bem definido assim e sei, né, o propósito que o senhor me tirou também. Né? Sim, com certeza. Olha, o senhor é o vereador na história de João Molevade que mais trouxe recurso para João Molevade. O senhor acha que isso tem a ver com o seu conhecimento e o relacionamento com as outras pessoas que podem trazer essas emendas, esses recursos, que a gente sabe que isso precisa de relacionamento? Ou o senhor acha que isso tem a ver mais com o seu coração em Cristo e em ajudar as pessoas ali? Então, opção B. Sem dúvida que a opção B é a mais latente, a mais forte, né? A gente precisa das pessoas, né? A opção A também é uma verdade, ter relacionamento, saber entrar e sair, né? Eu frequentemente, né, estou aqui na Assembleia, né? E conheço bastante deputados estaduais e também deputados federais, que já fica até um abraço, né, para o Lucas Gonzalez, deputado federal, que enviou recursos para João Molevade, né, que é o pastor em Lagoinha, Vila da Serra, né? Pastor queridíssimo, já foi entrevistado por nós aqui. Sim. Filho do pastor Sandro, uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa. E então, quando eu candidatei, né, e assim, interessante, porque eu nunca tinha candidatado. Então, assim, foi a primeira vez que eu candidatei e fui eleito. E eu falava sobre uma promessa, que eu queria abençoar João Molevade. E as pessoas dizem, mas vai abençoar João Molevade como, né? Eu não tenho dúvida que eu sou canal da bênção de Deus. Sim. Perguntar uma coisa para o senhor que eu gosto de perguntar quando vem político aqui no programa. Quando o senhor candidatou, o senhor sabia que o senhor ia ganhar? Você candidatou falando assim, cara, vou candidatar porque eu já fiz uma média aqui, eu sei que vai dar para mim e eu vou ganhar. Ou não, o senhor ficou com aquele frio na barriga e falou, pode ser que dá ou que não dá? Então, na verdade, assim, eu nunca pensei em candidatar na minha vida. Quando eu candidatei, eu queria ir embora do país. Olha só. Eu queria ir embora do país e em oração eu falei, Deus, eu quero mudar daqui. E o Senhor falou comigo assim, não, você não vai mudar daqui, você vai mudar aqui. Olha só. E eu, não, como assim? Eu estava fazendo curso de inglês, eu já tinha estudado sobre o Canadá, sobre as províncias, né? Se era Calgary, se era Quebec, enfim, eu estava estudando para ir embora. Minha esposa é engenheira de Minas, né? Eu tenho uma filhinha de 5 aninhos, e a gente queria ir embora.
E o Senhor mudou nosso coração e falou, não, você vai mudar aqui. Foi quando eu comecei a estudar sobre a política. Estudando sobre a política, eu entendi que era realmente um jogo, tinha que ter estratégia para poder entrar. O Senhor deu as direções corretas e, assim, lógico que você pode entrar ou perder. Deus, com a sua infinita misericórdia, enviou pelo menos 3 pessoas para falar comigo que antes do pleito, né, antes da eleição, que a eleição eu teria êxito. Que já tinha sonhado comigo, falando, Marquinhos, você vai ser bem sucedido nessa eleição. E de fato foi uma verdade, né? Foi até uma história legal também, que meu avô, ele foi político. Ah, é? E minha mãe falou comigo, Marquinhos, seu avô nunca perdeu uma eleição. Olha só. Vamos ver se você, né, tem o mesmo sangue mesmo, né? E aconteceu, né, da mesma forma. Eu, né, pleiteei e consegui, né, um bom resultado. E, sobretudo, como o senhor tinha feito a pergunta, eu não tenho dúvida que é a mão de Deus, de fato, né, sobre a minha vida. E, através da minha vida, hoje eu consigo abençoar a cidade na educação, né, no esporte, na saúde. São inúmeros recursos que marcaram a história da cidade, né? Um vereador com meio mandato, né, que Sim. hoje conseguiu trazer recursos que nunca haviam antes chegado na cidade. Eu posso falar assim, as escolas municipais e creches municipais na história da cidade nunca haviam recebido recurso de nenhum vereador, né, que dirá de algum deputado. Sim. E nesse bom relacionamento, buscando recursos, todas as escolas municipais e creches municipais de João Molevade foram assistidas com recursos. Escolas estaduais também. Eu consegui ultrassom para a cidade, para a Secretaria Municipal de Saúde, recurso para causa animal, para castração, recurso para a área de esporte. Então, foram várias demandas que a gente conseguiu assistir e eu, né, me sinto realizado. Com certeza, né? Você ter tido um mandato aí, só meio mandato, já ter feito tanta coisa assim, pode se sentir um político privilegiado. Agora, me conta uma coisa. Eu sei, né, através das notícias, tudo que o senhor é o vereador que mais trouxe recursos para João Molevade. Mas o que de fato faz um vereador? Porque geralmente a população vota, a população ela participa, mas não é todo mundo que, se o senhor perguntar assim, o que faz um vereador? Ele sabe exatamente falar, o vereador ele está na cidade, eu votei nele e a função dele é essa. Qual que é a função do vereador, pastor? Então, dividindo os poderes primeiro, né? A gente tem o poder judiciário, executivo e o legislativo, né? O vereador é o poder legislativo. O vereador, ele legisla, né? Então ele cria as leis e cobra para que o executivo cumpra com as leis. Às vezes as pessoas falam assim, mas vereador, vamos dizer assim, não faz nada. O meu vereador aqui não faz nada. Na verdade, ele não faz no que tange a execução, né? Quem promete algo para ser executado, né? Quem apresenta um plano de governo é o candidato ao executivo, seja ele prefeito, né, na esfera municipal, né, ou um governador, ou presidente. Ele apresenta um plano de governo e o vereador, em suma, ele tem que cobrar que aquele plano apresentado seja cumprido. Ele pode, sim, né, dar sugestões de melhorias, o que a gente fala, né, que são as indicações. Ele pode também, né, fazer com que alguns projetos possam melhorar a rotina da cidade, né, em qualquer âmbito que seja, né, em qualquer secretaria, vamos dizer, na área de saúde, na área de educação, na área de transporte. Mas o vereador, ele não pode, né, assim, de uma forma mais radical para a gente entender, criar projetos que gerem custo, porque ele não é ordenador de despesa. Sim. Em algumas cidades existe, né, a emenda impositiva, que é esse recurso que os próprios deputados também têm. O deputado ele tem 1,2% da arrecadação do Estado, que hoje um deputado estadual em Minas tem em torno de uns 20 milhões de recursos. Ele pega 10 milhões para a saúde e os outros 10 milhões são transferência especial que pode trabalhar em qualquer outro tipo de indicação. Inclusive cultura, Sim. tudo, lazer e benefícios para a cidade também. Sim. Algumas cidades elas podem fazer, já existe esse projeto. Em João Molevade o vereador ele não tem recurso nenhum. Ele poderia lá ser votado, hoje a gente arrecada em torno de 400 milhões, divide 1,2%, arredondando 1%, né, 4 milhões, divide para 15 vereadores, daria em torno, então, né, de uns 200 e poucos, 300 mil por vereador. E aí, esse recurso, se fosse impositivo, aí o vereador poderia indicar, um exemplo, vou asfaltar aquela rua.
aquela rua que custa 200 mil. Então, ali seria impositivo. Mas, em suma, o vereador ele não pode... Não pode, tem que ser votado um projeto, é isso? Mas é o executivo, né? O prefeito é quem realmente destina os gastos, né? O vereador cobra e faz projetos de organização. Um exemplo que eu vou dar para o senhor aqui. Foi sancionado um projeto meu hoje, lá na cidade, um projeto para organizar a cidade naquelas faixas de motociclistas e ciclistas. Aqui em Belo Horizonte já tem muito. Sim. Aquela faixa de recuo. Depois da faixa de pedestre, você tem aquela faixa de ciclistas Sim. e motociclistas. A lei já fala que o veículo maior, ele tem que proteger o veículo menor. Sim. E, consequentemente, o veículo menor, o pedestre. Agora vai ser instalado em João Molevade, nos semáforos, essa faixa por uma iniciativa minha, por apresentar esse projeto de lei na nossa cidade. Então, é um projeto de lei de organização, né? Eu não posso fazer um projeto de lei de falar, vamos construir uma quadra em tal lugar. Sim. A gente chama isso de anteprojeto. Porque se o prefeito, né, acatar a ideia, ele pega esse anteprojeto, transforma em projeto e devolve para a Câmara. E assim funciona. E aí é feito. Aí é feito. Então, quando a gente vê durante a política vereadores prometendo que vão fazer isso, quando ganha, Tá doido. ele tá aloprado. Tá com a cabeça boa, não. Olha só que interessante, é bom saber, tinha coisa aí que eu também não sabia sobre o vereador. Isso é muito importante a população saber, né? Sim. Porque a população, eu fiz uma live na minha época, quando eu candidatei, que eu brinquei, que eu falei assim, a população ela não sabe nem votar, literalmente. Ela não sabe apertar às vezes emprego, né? Pede emprego, o senhor vai arrumar emprego pra gente se a gente ganhar, se o senhor ganhar. Sim. Esse tipo de coisa assim. Você tem, lógico, assim, um bom relacionamento. Lógico, Mas agora, isso não é função de um vereador. Sim. Não é uma função de um vereador. Sem dúvida. Olha, pastor Marquinhos, quero dizer uma coisa para o senhor. Eu te admiro muito, viu? Porque o trabalho que o senhor tem feito ali na Lagoinha João Molevade é um trabalho de avivamento também. Eu acredito muito num trabalho de avivamento. Tem esse avivamento que vem, que as pessoas convertem, choram. Mas e as pessoas que estão na igreja, que foram para a igreja? Você fazer aquelas pessoas serem avivadas. Isso é um trabalho do pastor. E as ovelhas são parecidas com o pastor. E eu tive a oportunidade de ir lá pregar, quero que o senhor me convide de novo. Já está convidado. Porque gostei muito, porque seu povo é caloroso. Seu povo, assim, cara, eu fiquei extasiado de ver a maneira que eu fui recebido, a maneira que eles dão glória a Deus e aleluias. Aquilo é muito lindo, viu? Amém. Muito lindo. E o senhor vai fazer um evento em breve, sim, lá em João Molevade, onde o senhor está pensando até em fechar a rua. Sim. Né? Fala desse evento pra gente. Então, pastor, nós temos vivido um tempo realmente de portas abertas em João Molevade. Deus tem sido muito maravilhoso. No ano passado, o nosso trabalho de missão foi lindo. Nós fizemos um trabalho maravilhoso através da Casa de Missões. A forma que eu olho para a igreja, né? A gente tem um galpão, né? Que é a igreja lá na cidade, e eu falava, gente, é muito pouco a gente realizar 2, 3 vezes ou 4 vezes por semana um evento aqui nesse galpão, né? Na estrutura física da igreja. A gente tem que otimizar mais esse lugar. E assim nós começamos a ter aula de violão, aula de crochê, aula de pintura. E nós começamos a fazer trabalho também externos, né? Que foi esse trabalho no presídio, no hospital, no asilo. E o Senhor foi trabalhando muito através de nós, foi ganhando uma forma. E o interessante é que no início desse ano a gente falou, nós vamos celebrar os feitos do ano passado. E nós fizemos a conferência de missões, foi quando a Mariana Valadão e o Felipe Valadão esteve conosco. E foi um tempo maravilhoso. A partir disso nós começamos a fazer mais contatos, mais conexões. Dia 8, feriado de Corpus Christi, né? Dia 8 de junho, o pastor Lucinho vai estar conosco. O Felipe Barros, né? Também vai estar conosco, da Lagoinha grande Felipe Barros, pastor Felipe Barros. E já fica o convite para o senhor estar lá conosco também. Não, quero estar lá também, vou estar lá também. E eu estou realmente assim, agora... Então é dia 8 de junho. 8 de junho, às 18 horas. Pastor Lucinho e pastor Felipe Barros, da Lagoinha. E eu estou transferindo esse evento, que estava para acontecer na igreja, mas está tomando uma proporção muito grande, para uma praça da cidade que a gente lá é conhecida como Praça do Povo.
para fazer um evento grande, porque não vai caber na nossa igreja. E a gente está convidando toda a cidade, todo o médio Piracicaba. Nós temos, né, a nossa sub-regional, nós temos Lagoinha em Itabira, em Alvinópolis, em Bela Vista, em Piracicaba. E nós estamos trazendo não só as Lagoinhas, mas também, né, as quadrangulares, as metodistas, né, as presbiterianas. Então fica o convite aí para você que é de João Molevade e região. Como eu disse, assim, o Médio Piracicaba, isso, é isso? Médio Piracicaba, dia 8 de junho, Pastor Lucinho, que é imperdível. Pastor Felipe Barros, então, nem se fala, um amor de pessoa, canta demais, toca demais, o homem tem unção mesmo, de verdade. Já pode anunciar também, o Pastor Fábio Lacerda. Eu quero estar lá também, junto, só que eu vou estar lá no cantinho do palco lá só para assistir, só para assisti-los. Quero receber nesse dia de vocês lá, viu? Pastor, foi uma bênção estar com o senhor aqui, ouvir a sua história, ouvir tudo que o senhor tem para falar. É muito bom. As portas aqui sempre estão abertas. Amém. Quando tiver novos projetos lá. E o Ore Comigo. E o Ore Comigo, que nós vamos em breve estar no Ore Comigo, lá no Mineirão, dia 24 de junho. Um sabadão para todo mundo poder ir, e o senhor vai estar lá também, que o senhor está convidado. Vai ser uma bênção, né? A nossa cidade, né, tem trabalhado muito para a gente trazer várias caravanas, né? Sim. Então nós estamos ali levantando vários ônibus, já tem vários ônibus já saindo de João Molevade para poder estar, né, aqui no Mineirão e ser uma dessas 60 mil pessoas, dessas vozes em oração. Amém. Você que é de outra cidade está pensando assim, eu queria ir, mas é lá em Belo Horizonte. Olha só para você ver. Nós temos já, pastor, 112 caravanas cadastradas, 112 ônibus de outras cidades, outros estados. Nós temos pessoas vindo de outros países aqui para participar do Ore Comigo. Então você que é de outra cidade, de outra igreja, você que é pastor, junte a sua turma, pega um ônibus, vem para cá, vem participar junto com a gente, tá? Você pega todas as informações no www.orecomigo.com.br. Pastor, que Deus te abençoe, Amém. Te guarde e estaremos juntos sempre, viu? Amém. Muito obrigado. Mais uma vez, eu que agradeço ao senhor, né? Que o senhor continue sendo esse canal da bênção de Deus, né? Não só para minha vida, mas por onde o senhor passar. Amém. Glórias a Deus por isso. E a você que esteve aqui com a gente até agora nos assistindo, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. E não sai daí não, porque aqui na Rede Super tem muito mais.